É convidado deste fecho de contas, Miguel Gomes da Silva. Miguel, muito boa tarde. Boa tarde. Comecemos por olhar para um dos temas que tem condicionado os mercados desde ontem. Estou a falar da Ucrânia. No início dizia-se que a Ucrânia ia ser só uma coisa mais passageira, sem grande impacto nos mercados. A verdade é que ainda não deixou de dar de que falar. É verdade. A questão é que a Ucrânia, para além de toda a questão geopolítica que envolve, com a legitimidade ou não dos separatistas pró-russos reclamarem, pelo menos, a regionalização ou a independência de alguns territórios, há uma questão económica muito forte, que é a dependência, por um lado, da Europa, nomeadamente dos países de leste, como a Alemanha, sendo a maior economia, do gás que vem da Rússia e dos gasodutos que atravessam a Ucrânia, e por outro lado, a questão que as bolsas de valores acabam por refletir, que são os investimentos que as empresas ocidentais, por assim dizer, têm, quer em território russo, quer em território ucraniano. E depois é o medo todo que gera de quem tem dinheiro nestes países que, de uma forma até precipitada muitas vezes, tenta extrair rapidamente para um lugar seguro, que é a Europa ocidental, o maior proveito destes investimentos. Deixa-me perguntar-te, justamente porque a Alemanha é um dos principais investidores na Rússia e também na Ucrânia, e o DAX tem fama de ser o índice de retorno absoluto, até pelas políticas de dividendos das empresas e tudo mais, se o DAX de repente pode perder aqui o seu caráter um bocadinho de refúgio, se pensarmos justamente no que acabas de dizer. Pode, porque uma grande parte, ou melhor, o maior investimento estrangeiro à parte do Chipre, por questões estratégicas, os russos têm muito dinheiro depositado no Chipre, que por sua vez acaba por retornar à Rússia. Portanto, se excluirmos o efeito que é enviesado do Chipre, a Alemanha é o país com maior investimento estrangeiro, o maior investidor estrangeiro na Rússia. Como tal, as empresas alemãs vão, obviamente, sofrer qualquer tipo de retaliação que possa haver. Por isso, nós estamos a assistir a esta guerra fria, nomeadamente entre Barack Obama de um lado, saltando Merkel, porque Merkel não se tem imiscuído muito diretamente. Justamente por causa disso? Precisamente tentando evitar, porque se a chanceler alemã tivesse um discurso tão duro e assertivo como o presidente Obama tem, acho que a Bolsa Alemã e as empresas alemãs teriam, obviamente, mais a recear, porque as retaliações por parte do governo russo poderiam ser mais fortes. Por um lado, há um aspecto positivo, que é podemos ter aqui os consensos, obviamente, que são sempre cedências de parte a parte, mas poderemos ter a Alemanha aqui a servir um pouco de intermediário, de moderador entre aquilo que é o extremismo de Obama, que é não quer a mínima anexação de território, e aquilo que é a pretensão de Putin disfarçado através dos seus, diria, infiltrados pró-russos. Portanto, eu não acredito que estes invasores de território na Ucrânia não tenham o apoio ou o suporte, pelo menos, do presidente Putin. Por outro lado, o extremismo em querer, primeiro, numa primeira fase, a independência de alguns territórios da Ucrânia, para, numa segunda fase, fazer o mesmo que aconteceu na Crimeia, que é a anexação à Rússia. Olhemos para impactos aqui relativamente aos fluxos de capitais. Vamos ver deslocação de capitais dessas bolsas para onde isso favorece de alguma forma Portugal, que de alguma maneira tem estado sempre a beneficiar deste equilíbrio simpático, pelo menos parece ser, entre risco e retorno. Favorece, em primeira instância, o safe haven, como se costuma dizer, ou seja, o porto de abrigo, que é o Bund alemão, para todos os efeitos, a dívida pública alemã, separado, obviamente, dos investidores privados alemães, a dívida pública alemã continua a ser o porto refúgio de grande parte destes investimentos. E depois as bolsas dos países periféricos, como a portuguesa, que têm beneficiado duplamente, por um lado, da recuperação do país, ou da recuperação de credibilidade do país lá fora, por outro lado, de um pouco da fuga dos emergentes também, quer do Brasil, da Rússia, da Ucrânia, da Turquia, que dirigiram investimentos para Portugal, e não só, mas também para Portugal, e, por outro lado, também dos investidores que reduziram a exposição ao leste da Europa para, numa primeira fase, provavelmente terem cash, em liquidez e obrigações, mas numa segunda fase para comprar não só títulos portugueses, como dívida pública portuguesa. Muda aquilo que era uma perspectiva de um ano 2014 muito forte para o mercado de ações na Europa ou não? É só uma transferência dentro da Europa?
Acabamos de passar o primeiro trimestre do ano, é muito cedo para dizer. Havia alguns analistas que se atreviam há uns tempos a dizer que este ano vai ser um dos sell in May and go away, portanto, vender a carteira em maio, porque o resto do ano vai ser todo comer os resultados positivos conseguidos até aqui. Eu acho que vai ser um ano desbalanceado, ou seja, não vamos poder dizer que as bolsas tiveram um comportamento exemplar em todos os níveis, se calhar vamos ter bolsas claramente como a portuguesa, a ter um bom comportamento e se calhar bolsas menos positivas ou até negativas, arriscaria a alemã, mas seria um pouco especulação, porque daqui até ao final do ano muito ainda se vai falar sobre a Ucrânia e basta haver uma inversão, uma pequena cedência por parte da Rússia para os investimentos voltarem novamente e o DAX voltar novamente com pujança e se calhar com mais pujança ainda e mais confiança. Portanto, é um pouco cedo para estarmos a fazer futurologia. Não resisto a perguntar-te relativamente às matérias-primas que acabam por estar aqui no centro de tudo isto. Bom, mau, arriscado, voláteis? Voláteis, sobretudo voláteis, pela mesma razão que eu disse. Numa primeira fase, quando há receios, e o ouro foi um desses, o ouro já ia num caminho descendente, quando tudo isto começou a acontecer e voltou novamente a recuperar o seu caminho. Portanto, as matérias-primas que acabam sempre por ser refúgio em alturas de instabilidade vão também este ano ter alguma volatilidade. O petróleo também subiu, na sequência desta instabilidade. No entanto, como eu te dizia, basta haver um abrir de portas por parte da Rússia, uma cedência, ou o contrário, para podermos ter o petróleo novamente a corrigir para baixo dos $100, ou caso a situação se agrave e haja realmente uma troca mais acesa de palavras, o petróleo continua para cima e chegar até aos $120. E falando em dólares, já não eram precisas grandes ajudas para ajudar o dólar aqui a desvalorizar. Isto pode favorecer, mais uma vez, também um dólar baixo, se calhar pela procura a aumentar pela moeda norte-americana na dólar senda, forte, na senda do dólar forte, na senda dos ativos de refúgio. O dólar forte é mais do que um dólar forte, nós precisamos de um euro fraco, ou pelo menos de um euro não tão forte. Países como Portugal, em que a sua competitividade assenta em muito, não na especificidade do produto, portanto não é tanto a qualidade do produto ou a tecnologia que os produtos que nós exportamos têm, mas é muito os custos de produção. Portanto, nós precisamos de um euro mais fraco para conseguir vender mais, nomeadamente os produtos agrícolas e o calçado e o vestuário. Porque se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos com um dólar extremamente fraco ao longo dos últimos 5 anos, fruto das políticas que foram adotadas desde 2009, o tal quantitative easing que o BCE fala agora, teve um efeito claramente positivo na balança comercial dos Estados Unidos. Nós precisamos, um país como Portugal precisa disso. E o BCE sinalizou, não só Portugal precisa, como toda a zona euro precisa de um euro mais fraco. Este fim de semana foi talvez a confirmação daquilo que Mário Draghi já tinha dado a entender nesta reunião de abril do Banco Central Europeu. Esperas também que haja aqui medidas não convencionais no curtíssimo prazo a serem tomadas pelo BCE? Já há muito tempo que se especula, e eu já há uns meses falei aqui mesmo de medidas em que o BCE pudesse assegurar a política de transmissão monetária. Quer isto dizer, conseguir que o dinheiro chegue às empresas. Porque ao contrário daquilo que o Fed disse, ao contrário não, de uma forma diferente daquilo que o Fed disse, o Fed atuou desde 2009 comprando obrigações do Tesouro Públicas, portanto obrigações de dívida pública, e as chamadas mortgage-backed securities, que são mais do que obrigações com colaterais de imobiliário. O BCE poderá fazer algo diferente, atuar também na dívida pública, sobretudo para reduzir o efeito de diferença que existe entre as dívidas a que os países mais ricos se financiam, como a Alemanha, comparado com Portugal, Espanha e Itália, que continuam a financiar-se ainda bastante mais caro do que a Alemanha. Portanto, por um lado, para atenuar este efeito, para igualar um bocadinho as taxas de juros de financiamento entre os países, mas também ao nível do crédito. E esta é a grande diferença que foi falada na reunião do BCE e nas declarações no fim de semana, que é atuar não só ao nível da parte macro, mas atuar ao nível da parte micro, ou seja, das empresas. É preciso não esquecer que as empresas portuguesas, as PMEs portuguesas, financiam-se em média cerca de 2,6 pontos percentuais acima das alemãs, portanto, em termos médios. Portanto, é muito mais caro. Estamos a falar num cenário de taxas de juros baixas, como vivemos, 2,6% é muito.
E ele disse e frisou que iria atuar ou poderia atuar para reduzir um pouco esta diferença entre as taxas de financiamento do crédito das empresas. Eu disse aqui que provavelmente poderia haver um tal LTRO em que o colateral fosse dívida de empresas, portanto os bancos emprestarem dinheiro às empresas, com esse papel, por assim dizer, com essa garantia, ir junto do BCE buscar Porque há liquidez. uma convicção cada vez menor de que inundar os bancos de dinheiro tem um efeito prático naquilo que é a vida das empresas. Basta olharmos para os spreads cobrados em Portugal. Sim, mas se bem que houve aqui um efeito, nós se falarmos puramente em termos teóricos de macroeconomia, inundar os bancos de dinheiro tem claramente um efeito de passar liquidez para a economia, exceto em alturas de incerteza e de receios como é este que nós vivemos, em que os próprios bancos portugueses têm dificuldade em se financiar, portanto vão buscar essa liquidez ao BCE, ou tinham até há bem pouco tempo, vão buscar essa liquidez ao BCE para suprir esse financiamento, não o passando para a economia, porque estamos debaixo de um grande escrutínio e é preciso não esquecer que as contas dos bancos portugueses foram muito afetadas, as contas de resultados, devido a imparidades de crédito que os bancos foram obrigados a registar por conta de crédito mal parado. Empresas que ou faliram ou não conseguiram honrar e pagar o serviço da dívida. Portanto, esse efeito de passar o dinheiro para a economia poderá ser estimulado pelo BCE através deste empréstimo específico para pequenas e médias empresas, através de várias formas, nomeadamente a redução de haircuts. Já hoje em dia é possível os bancos irem ao BCE com os créditos de empresas. No entanto, os haircuts são muito penalizados. Haircuts são a fatia que o BCE se eles chegarem lá com 100, o BCE só levam 30. Só reconhece 30. Exatamente, só dá 30. Portanto, poderá haver aqui uma revisão deste valor, de forma a que os bancos se sintam mais impulsionados em emprestar dinheiro às empresas, indo buscá-lo ao BCE. Relativamente à questão da taxa de juros de referência, que é sempre a primeira medida que está na cabeça das pessoas quando o BCE age, impactos na economia a partir deste valor atual são marginais? São marginais. Acho que o fantasma da taxa de juros negativa já se esmoreceu um pouco. No entanto, é preciso não esquecer que o BCE disse que faria tudo o que for necessário, o Sr. Draghi é muito assertivo neste aspecto, tudo o que for necessário para que o caminho seja este. E o caminho é euro mais fraco, portanto. E ele diz que qualquer um dos cenários, e ele cita nomeadamente 2 cenários, por um lado, se as taxas de juros de mercado de curto prazo não reagirem de forma em baixa, portanto, as Euribors começaram a subir, já voltaram novamente a recuar, ou se o crescimento económico e a inflação de longo prazo não estiverem dentro dos parâmetros que eles prevêem. Já se está a correr riscos relativamente à questão da inflação, ou seja, o BCE já devia ter agido. O FMI parece preocupado, pelo menos. Não parece, aliás, o discurso do Sr. Draghi foi precisamente nesse sentido, é que a inflação a médio e longo prazo permanece ainda afastada dos 2%. Portanto, o BCE tem como mandato principal... A minha pergunta ia no sentido baixa. da deflação. Precisamente sim. Por isso. Foi o que o Sr. Draghi disse. Basta que a inflação no médio e longo prazo, que eu penso que está em 1,6%, se não estou enganado, é 1,6% para 2016, basta que a inflação se afaste, ou seja, que não vá nesse sentido para que o Sr. Draghi atue, ou se tivermos problemas de deflação, que as medidas tomadas sejam também mais agressivas. Miguel, olhemos para Portugal, até porque há pouco Maria Luísa Albuquerque, a Ministra das Finanças, falava justamente sobre o documento de estratégia orçamental e tudo isto acontece numa altura em que a Fitch até veio melhorar o outlook para positivo, saltando até o nível do estável, e também a Morgan Stanley veio dizer que Portugal estava agora bastante melhor. Há pouco percebi que disseste recuperação da credibilidade e não recuperação do país. Achas que nesta altura ainda não estamos a falar de recuperação do país? São duas coisas completamente distintas. Todos nós sabemos que os mercados financeiros agem por antecipação àquilo que são os números macroeconómicos de um país. E isso está espelhado na dívida pública. Nós não nos esquecemos que em 31 de dezembro a taxa de juros das obrigações do Tesouro a 10 anos andava nos 6%. Está nos 3,8% agora. É um estreitamento colossal, usando um termo... Um milagre económico. Um milagre económico. Nada aconteceu assim de tão drástico, a não ser a correção do déficit público
para níveis abaixo daquilo que a própria Troika estimava que fosse. Em 2013 ficou nos 4,5, esperava-se 5,5. Para 2015 a Ministra veio agora anunciar que deverá ficar nos 2,5 em vez dos 3,5, se não me engano, 4%. Era 4,5%. 4% para o próximo ano. 4% deverá ficar nos 2,5%. Foi o número que a Ministra Maria Luísa Albuquerque avançou, sem medidas de austeridade adicionais. Agora, é preciso perceber que para o ano de eleições não parece que um governo queira ir a eleições apenas com a frase de não vai haver mais austeridade. E com o aumento de 15 euros no salário mínimo. Pronto, vamos ter o efeito do aumento de 15 euros no salário mínimo, que é muito positivo para a economia. Se nós percebermos que para quem ganha 485 euros, ganhar mais 15, são 15 euros que vão diretos para o consumo, vão diretos para o produto interno bruto. Ao contrário de quem ganha 5.000, se passar a ganhar 5.100, não vão 100 euros para o consumo, vão 100 euros para poupanças, provavelmente. Portanto, o efeito que tem aumentar os salários baixos, mesmo que um aumento marginal, como é numa grande fatia da população, tem um efeito muito positivo na economia. E a Fitch disse, e já agora só pegando na tua ideia inicial, que é o ponto que mais nos interessa, que é rever o próprio rating para cima. E a Fitch disse que reveria o rating, e repara que foi a primeira vez que se falou na hipótese de rever rating, porque até há pouco tempo atrás qualquer uma das agências dizia não falamos, não vamos arriscar, não está previsto. A Fitch disse que mantendo-se a ida aos mercados a níveis sustentáveis como estamos atualmente, mantendo-se a correção do déficit para níveis sustentáveis como estamos atualmente e o produto interno bruto continuando a crescer como está. Qual era o outro efeito? O efeito da dívida pública em função do PIB, que se o PIB crescer, claro, a dívida reduz a percentagem. E há aqui um quinto fator que a Fitch levantou, que o Banco de Portugal, aliás, o BCE também já tinha falado, que é a reestruturação do próprio Estado. Portanto, são estes 5 fatores, nomeadamente a reestruturação do Estado, que é a única coisa que está agora em causa, já que todos os dados apontam para que vamos cumprir qualquer um dos outros. Portanto, vamos ver o que é que vai ser feito em termos de reforma do Estado, porque o déficit estrutural é aquilo que importa controlar a longo prazo. E, portanto, muita razão têm os analistas quando dizem que um dos grandes riscos para Portugal é o político, nesta altura. Não é um risco político, obviamente, igual ao da Ucrânia, mas é um risco político relativamente a esta questão da reforma do Estado. Não é um risco geopolítico, mas é um risco político, porque os decisores políticos tomam decisões em função das eleições. É normal que assim seja. Quer dizer, por muito que nos custa a nós, quer cidadãos, quer economistas, entender determinadas medidas, o que é facto é que os ciclos políticos existem. Portanto, é normal que em ano de eleições, ou a um ano das eleições, sejam tomadas as medidas mais populares e logo a seguir às eleições as mais impopulares. Sempre foi assim desde a história da democracia, não é novidade nenhuma. Estão criadas agora as condições, e até, como falávamos há pouco, até parece que existe aqui uma feliz coincidência entre, agora que vamos ter eleições, os números aparecem bons e vamos ter hipótese de fazer mais algumas concessões. Parece coincidência, mas os ciclos políticos funcionam, feliz ou infelizmente, funcionam desta maneira, não há volta a dar. Miguel, muito obrigada. Obrigado. Miguel Gomes da Silva, um olhar sobre os temas que dominam a atualidade em Portugal e também lá fora. Fazemos aqui uma curta pausa no fecho de contas. Até já.